Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje, exatamente 1º de outubro de 2021. Nós iremos solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E assim, mestre amigo Jesus, cheios de alegrias aqui, amigos, reunidos em Teu nome, relembrando esses ensinamentos, que possamos fixá-los em nosso íntimo, para que, com a vontade firme, venhamos, mestre, exercitá-lo no nosso dia a dia, buscando, assim, cada vez mais estar próximo de Ti. Abençoa-nos e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, começamos o capítulo 17, Assistência Fraternal, no qual André Luiz começa relatando que era o segundo dia após a Margarida ter sido liberta dos obsessores, já está bem, a casa está saudável, aí o Gúbio mudou a vibração, acendeu uma luz e começou a aparecer espírito sofredor. Primeiro os espíritos que queriam entrar, que eram da falange do Gregório, e xingaram, mas foram postos Saldanha, os disseram que ali não eles podiam entrar e eles foram embora jurando voltar. Depois começaram a vir espíritos a pedir socorro e guarida. Ajuda os sofredores que estavam perto, os que estavam sendo perseguidos, os que estavam sendo assediados. E começou a vir, já tinha uma turma assim bem grande. Tanto que eles eram acomodados no terreno ao lado da casa. E o André Luiz ficou responsável por um grupo, que era tantas pessoas, que ele fez o sistema de um falar de si para os outros ouvirem e que servia da melhora de todos. E eles estão nessa parte, trocando experiências de sofrimento, do que estavam passando, de como entraram na vida espiritual e sempre uma entrada com muita dor, muito sofrimento. Vamos recordar a última história, porque nós estamos realmente no meio da história. A entidade que está contando a sua última história, que ela desencarnou há 15 anos. O marido dela tinha morrido de tuberculose e ela não se conformou, não se resignou com isso. Tinha 2 filhos pequenos e ela entregou os filhos aos parentes e se suicidou indo atrás do fofo, como diz a tia, né? Mas ela não achou o fofo. Só achou desilusão, sofrimento. Ela tentou chegar próximo das crianças, mas ela causava mal, ela emanava uma substância que prejudicava as crianças e ela saiu espavorida daí. E desde aí ela vagueia sem repouso e sem... Só sofrimento. E estão conversando. E a última fala dela é por isso que venho até aqui, implorando alívio e segurança. Porque lembra que o Gúbio, ele colocou uma luz, né? Eu digo, não me pergunte que luz é essa, era o sinal, né? E os espíritos ao passarem começaram a identificar. Então a gente já começa a perceber que não é um ato comum enxergar essa luz, né? Ou essas luzes, esse sinal. Então, uma vez que tinha sinalização, os espíritos identificavam aquilo ali como algo que iria ajudá-los. E esse é um dos motivos que essa senhora também foi. Uma situação muito complexa. Então, ela diz assim: desde então, perambulo sem consolo e sem norte. É por isso que venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Então vamos ver esse finalzinho, a fala de André Luiz com essa senhora, tá? Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia, por intermédio da prece. Esclareceu André Luiz, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Gúbio. A pobrezinha sentou-se mais calma e, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era a vítima,
Roguei atenção nas palavras que pronunciaria. Fitei-o, vigilante, e notei-lhe o singular brilho dos olhos. Parecia alucinado, abatido. Então vamos conhecer mais uma história aqui. Prestem bem atenção. Com a expressão típica da loucura cronificada, falou aflito. Permite-me indagar? Perfeitamente. Que é o pensamento? Não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas centralizando minha capacidade receptiva, no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. Imagine então alguém, ele está ali atendendo, ouvindo histórias e vem essa criatura com a expressão típica da loucura cronificada, falou. Então aquele olhar, os olhos ali esbugalhado, meio, é um olhar que não te olha e pergunta: que é o pensamento? E ele não aguardava essa pergunta. Quem que imaginou que alguém viria com uma pergunta dessa? Vamos ver então a resposta do nosso André. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Por intermédio dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. Então vamos ver aí a psicologia do nosso André. Ele diz que o pensamento é sem dúvida uma força criadora de nossa própria alma. Estamos juntos? Sim. Pensamento, não é a mente. Força criadora da nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Claro, você pensa e você vai pensar o quê? Justamente é o reflexo do que você é, da sua mente, né? A mente é espelho da vida em toda parte. Fez o estranho cavalheiro um tanto atormentado. A explicação significa que nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? Indiscutivelmente. Que fazer, então, para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Auxilie-nos a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência. Pedi com interesse fraternal. Então, qual é a preocupação do nosso irmão? Que fazer, então, para destruir nossas próprias obras? Porque ele falou que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Por intermédio dele, do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão da nossa influência no bem ou no mal. Então, ele diz, que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Então, essa é a encrenca dele. Aí o nosso querido André Luiz diz, seja mais claro, me conte a sua dor. O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom de minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que lhe vagava no íntimo com frases incisivas, quentes, de sinceridade e de dor. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o humor fino, malicioso, e com ele o gosto da volúpia, estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não consegui posição de evidência no ponto mais alto da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Depois de minha morte, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que me não deixam em paz. E, quando isto ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas
que não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre com a enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia, que eles exploravam largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam debalde praticar sem meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres de vida. Quando não, tenho sofrimento moral por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal. Certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem revestidas a minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, vaiam-me e vergastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos? Ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? Esse texto de muita dor, de muito desespero, é uma aula sobre não só a autoobsessão, mas principalmente mostrando que as nossas atitudes que acabam influenciando outras pessoas, nós somos responsáveis. Então você imagina aqui que ele era um escritor, e um escritor de humor, e envolvido aí, como ele fala, nos prazeres, na sexolatria. E agora ele fala a condição dele, porque, gente, é assim, a arte é um dos tripés para a educação. A arte, ela influencia. Então, você usando a arte como formador de opinião, é muito simples, não precisa você pensar muito. As novelas, que é uma representação, se apresenta como uma arte, ela tem influência sobre a humanidade? Olha, você muda o tom do cabelo, o tipo de roupa, a forma de falar, a forma de se relacionar. Nós temos programas em TVs que envolvem jovens que têm uma vida sexual e que aquilo é tudo normal. Aquilo teve uma influência enorme no nosso cotidiano. Então, quando você está na condição de um artista, se assim eu posso falar, uma pessoa que trabalha nesse tripé e que você passa a ser um formador de opinião, você terá que assumir a responsabilidade de toda a má influência que você deu a uma humanidade. Pesou? Teve um filme chamado Velozes e Furiosos. É isso o nome? Velozes e Furiosos. Nós tivemos um número de jovens que mudaram os carros e que passaram a correr e correr muito. E tivemos um número muito grande de morte de jovens por influência do filme. Foi algo muito interessante e uma lição muito grande, talvez por mérito desse rapaz, para não se comprometer tanto com a lei, porque no momento do sono a gente sai do corpo e a gente tem conversas com espíritos superiores. E ele era um artista.
talvez sendo chamado a atenção, olha o que você está fazendo. Cada morte de jovem querendo fazer o que vocês estão fazendo nesse filme é responsabilidade sua, do diretor, de toda aquela equipe. Vamos fazer o seguinte para amenizar minha dor? Eu vou ao sacrifício. Eu vou mostrar para eles que a vida real difere da vida cinematográfica. E foi justamente na velocidade que esse rapaz foi a óbito. Talvez para amenizar os compromissos que ele está assumindo, que ele assumiu. Então você imagina um artista que incentiva a pornografia. A gente está vendo um aqui. A sexolatria, os maus tratos, em que vários jovens e adultos passam a copiar. Vocês lembram do filme Chico Xavier? Nós tivemos 3 artistas que fizeram Chico. O Ângelo, que ele entrou naquele clima do Chico, acho que até hoje ele não saiu, porque ele é uma doçura só e não era tanto assim. Na mesma época ele estava fazendo uma novela e estava gravando, e ele ia fazer a novela, parecia que era o próprio Chico fazendo, porque ele não conseguia sair daquela doçura. E o Nelson Xavier se tornou inclusive espírita e era ateu. Ele se emocionava em falar de Chico Xavier. Por quê? Porque quando você vai fazer um personagem, dependendo do personagem que você vai fazer, você entra na psicosfera daquele personagem. Então, ele era um escritor e ele está dizendo o quê? Eu recebia influências. Vamos lá, vamos de ponto a ponto, porque tem muitas informações aqui. Fui homem de letras, intelectual, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Foi um homem intelectual, de letras, mas levava tudo o que? Na chincha. Cultivava o humor fino, malicioso. E com ele o gosto da volúpia, ou seja, de grandes prazeres dos sentidos. Estendendo as minhas criações, porque ele não criava psiquicamente, e uma vez que ele escrevia, ele passava a estender. Estendia para quem? As criações dele mentais. Lembra quando a pergunta dele foi o quê? Que é o pensamento. Estendendo minhas criações, pensamento, à mocidade de meus dias. Eram os jovens que adoravam ler. Eu tive uma conhecida, lembra aquele filme? Eu sou antiga, gente, já vou fazer 50 anos. Flashdance. Vocês lembram desse filme? A moça não tinha um cabelo enroladinho. Qual era a profissão dela? Era metalúrgica, né? A criatura assistiu o filme tantas vezes, gostou tanto daquilo que cortou o cabelo, mandou enrolar e foi fazer o curso de metalúrgica. Só faltava aparecer aquele homem bonito. Mas para você ver o que a arte faz na vida de um ser humano. Agora você imagina quando nós utilizarmos a arte para verdadeiramente moralizar? Recentemente a minha irmã Socorro disse: Mana, você já viu essa amazonense aqui, que está assim com milhares e milhares de visualizações? Eu não vou dizer o nome, que é falta de educação. Aí eu olhei, eu digo: mas mana, é isso que a gente valoriza? O ridículo, o esdrúxulo. E milhões de seguidores. Então olha o nosso nível quando se fala de arte. Nós estamos num grau, nós estamos em um nível, nós estamos com um grupo de espíritos aqui que aplaude o ridículo em detrimento do belo, da arte verdadeira. Se eu saio de minha casa, ou se eu ligo o meu celular para bater palmas e curtir o esdrúxulo, que tipo de espírito eu sou? Estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não conheci posição de evidência no ponto mais alto da fama. Então ele não foi aquele uau. Então, ou seja, não precisa ser alguém que está lá, não. Mas que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis. Vocês pararam para pensar nisso? Arrastando-as a perigosos
pensamentos. Porque o que acontece? Quando você está lendo, o que você faz? Visualiza. Você cria. Você idealiza. É por isso que os espíritos nobres têm muito cuidado quando irão contar qualquer história que seja, que é necessário contar e que seja uma história degradante. Eles têm muito cuidado, por quê? Porque eles sabem que o que eles escrevem vai proporcionar em cada um de nós o quê? Imagens mentais, e que eles se tornam responsáveis por isso. É por isso que eu digo, gente, se você está no seu processo de evolução, você está nessa luta, você decidiu ir para esse combate da reforma íntima, você tem que escolher o que ler, o que ver e com quem conversar. Porque às vezes a pessoa te traz uma história e você fica o dia todo pensando naquela história. Nas imagens que você não viu, mas você criou. Se eu ainda não estou blindado, eu tenho que aprender a selecionar. Até eu aprender a blindar. Perigosos pensamentos. Depois da minha morte, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis. Sutis. Insinuações. Ele diz que ele é incessantemente procurado pelas vítimas que me não deixam em paz. E, enquanto isto ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas que não posso aceitar. Outros espíritos perversos, juntinho. Olha só. Uns procuram acusando, como ele fala, que me não deixam em paz, e enquanto isto ocorre, outras entidades buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas que não posso aceitar. Outros espíritos procuravam, dando ordem a ele ou proposta. Aí ele percebeu que o quê? Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre com enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiro, ou seja, gracejo, risota, brincadeirinha. Você imagina Jesus chegando, tirando sarro do rostinho de alguém? Você consegue visualizar isso? Aê, tu, hein, fulano? Tu consegue visualizar Jesus fazendo isso? Galhofeiros, que me tomavam por um aparelho que? Invigilante, de suas manifestações deles indesejáveis. Mas eles encontravam nele o aparelho adequado. Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Todos nós temos assessores espirituais. Se trabalhas no bem, sem nenhum interesse pessoal, porque se eu trabalho no bem com interesse pessoal, a minha assistência espiritual não é boa. Eu trabalho, entre aspas, no bem, mas eu tenho um interesse pessoal, logo o meu grupo de espíritos que me assistem não são bons. Agora, se eu trabalho no bem sem absolutamente nenhum interesse pessoal, aí eu tenho uma ótima assistência no mundo espiritual para o trabalho. Porque a gente se torna um instrumento dócil em tudo que a gente faz. Então, se eu pretendo aqui escrever um texto sensual e eu começo aqui a idealizar, você acha que eu estou sozinho fazendo esse texto? Estou não. Da mesma forma, se eu me proponho a escrever algo para incentivar, para ajudar, para educar, eu também estarei sendo assessorada, mas por espíritos desse nível. Agora, se eu escrevo já visualizando vender bastante para eu ter dinheiro, aí já há o interesse pessoal. Então, o que nós temos que entender é que tudo que nós do EOS, vocês que fazem parte da edição, vocês acham que vocês trabalham sozinhos?
O canal do EOS, vocês acham que é nosso? Não, não é. Nada é nosso. Tudo é do Cristo. Nós fomos convidados ao trabalho. Como diz o nosso Senhor, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nós fomos convidados. Podemos realizar ou não, permanecer ou desistir. Nosso Emmanuel diz em um dos livros dele, de mensagens, que um trabalhador espírita só é considerado trabalhador depois de 5 anos de trabalho consecutivo. Antes disso é empolgação. 5 anos. Eu andei fazendo umas pesquisas. Em 5 anos acontece muita coisa. Consegue chegar em 3, 4. Quando vai pulando por 5, a coisa aperta e só fica quem aguenta. Quantos anos tem o canal? Ainda tem aí todos empolgados. E aí, meninas, nós estamos quanto tempo aqui labutando? Eu mais de 20. Tem uns 15. Estamos desde a época de Joana de Ângeles juntos. Quantos anos tu tem, Wesley? 38. Eu evangelizei o Wesley, conta. 13 anos. Eu também evangelizei o Wesley. Bate, tia. Bora se aposentar, nós temos mais de 50. Ai, a gente está atrasada. Olha só aqui, para finalizar. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia, que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam em vão praticar sem meu concurso ativo. Então, em verdade, a cozinha é nossa, o material é nosso. Eles chegam e cozinham com o material que nós temos. Então, a maldade estava dentro dele, a malícia estava dentro dele. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres da vida. Em vão. Porque é aquilo que a gente tem que entender. A gente acha que a gente vai fazer mudança no mundo espiritual. Não. Toda mudança que nós temos que fazer é aqui e agora. No mundo espiritual a gente vai chorar, como ele está chorando aqui. Mas a mudança é aqui. Não, ele não está só chorando e enlouquecido. Enlouquecido. Então toda mudança que nós temos que fazer é aqui. Mas parece que a gente está meio anestesiado, meio abestalhado. A gente não para pensar nisso. Cara, vale a pena fazer sacrifício. Vale a pena ir para o sacrifício. Vale a pena mudar. A gente tem que ir para essa luta. A gente não pode continuar sendo essa pessoinha que a gente é. Porque ninguém faz mudança lá. A mudança é aqui. Lá a gente sofre as consequências do que fizemos aqui. Ele está querendo mudar. A ficha dele caiu lá. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres da vida. Quando não sou atribulado, aí é esse sofrimento, né, perseguido por mulheres e homens que afirmam, prejudicados pelas ideias que ele infundiu na romagem carnal. Certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior como se vivessem incrustadas, revestidas a minha própria imaginação. Lembra do pensamento? Ele não criou, agora ele sofre as consequências. Está ali, como ele coloca aí, essas formas estranhas. Criou, plasmou. Assemelham-se, ele faz uma comparação, a personalidades autônomas, assemelham-se, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Mas ele não criou? Ele não deu vida às suas ideias, às suas formas de pensamento? Pensou, e ele alimentou. Ele diz, é como se fossem personalidades. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim.
Então, tem espíritos que o perseguem? Tem. E tem formas, pensamentos? Também tem. Porque quando ele vai escrever, ele cria todos os personagens. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Anestesiar a dignidade. Algo que está anestesiado está o quê? Morto. Não sinto nada. Anestesiar a dignidade. Essas formas de pensamento investem contra mim, vaiam-me e chicoteiam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai. Filhos por quê? Não foi ele o criador? Gente, imagina os personagens, as histórias que tu criou, se ficarem vivas. Isso parece um filme, né? Te perseguindo. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos. Gente, isso aqui, pensamento e vida. Lembra, meninas? Olha isso aqui, ó. Somos o domicílio, a morada, vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos, bons ou maus, que sintonizam conosco? O que nós somos? Duro, né? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos? Ele tem essa resposta. Ele é. Somos. Cenas do próximo capítulo. Na Revista Espírita também o Goethe, ele fala da obra que ele fez com arrependimento também, porque ele se suicida. No final o personagem se suicida. E quantos jovens não se suicidaram? E na revista ele Qual é? Isso, é 58. Acho que é 59. É de 59. 1859. Fala a história de Goethe. Olha aí. Um escritor que compôs aí um romance que no final o personagem cometava o suicídio. Aí acabou incentivando a outros também cometerem o suicídio. E ele sofre, né, Carla? Olha, gente, a gente poderia dizer assim, o que ficou para cada um? Mas a gente percebe que a minha atitude sempre acaba sendo um exemplo para alguém. E que tipo de exemplo eu estou dando? Então, na condição de mãe, as filhas acabam te copiando. E às vezes os filhos também. Na condição de pai, teu filho, tua filha acaba te copiando. E você também se torna responsável por isso. Então, a gente tem que começar a ainda ver esse ponto. Eu acabo não respondendo só pelo que eu faço, mas por aquilo que eu estou influenciando no meio que eu estou inserida. E no dia que nós aprendermos a sermos exemplo do bem, poxa, será tão bom, né? Eu fico tão, assim, tão saudosa, sabe? Já sei aquela coisa assim de ter um mundo de paz. De ter um mundo de amor verdadeiro, sabe? Onde todos nós pudéssemos, assim, viver felizes. Vamos orar? Carla, você trabalhou pouco hoje. Faça a sua prece, façamos a nossa prece de gratidão. Te agradecemos, Jesus, essa oportunidade e que esses ensinamentos dessa noite de poder servir, de dar, de ser exemplo de luz em casa, no trabalho, na convivência do dia a dia, que nossas palavras possam ser doces, nossos exemplos possam ser construtivos e que em tudo isso esteja a Tua luz presente em nós. Assim te pedimos e te agradecemos, Senhor. Que assim seja.